e os posters terão 5 minutos de apresentação, mais 5 minutos de perguntas. A nossa sessão está um pouco mais curta, então, caso as discussões durem um pouco mais do que os 5 minutos, então, a gente não vai ter esse problema. E um recado que eles pediram para passar para vocês é que após o final da nossa sessão, nós teremos o intervalo entre as 4h15 e as 4h30, e às 4h30 nós teremos as atribuições das menções honrosas aos trabalhos apresentados. O link para acesso está disponível na AVA. E nós deixamos também, caso alguém não tenha se inscrito ainda, o link do formulário para liberação de acesso. E só lembrando que o evento está sendo gravado e para poder ser disponibilizado para os outros participantes que estão em outras salas. Começando com o primeiro trabalho a ser apresentado, denominado Delimitação de Depósitos Antropogênicos Fundamentadas em Sensoriamento Remoto, uma análise comparativa. Bruna, o pessoal não está conseguindo ouvir o áudio, acho que está com o mesmo problema que a gente teve a hora que estava testando. Eu vou tentar compartilhar aqui da minha tela com vocês, para ver se a gente consegue resolver. Olá, eu me chamo Milene, eu faço parte do programa de graduação em Engenharia Urbana. A professora Denise Balestreiro Menezes é a minha orientadora e eu vou apresentar um trabalho que faz parte da minha dissertação de mestrado. O trabalho é intitulado Delimitação de Depósitos Antropogênicos Fundamentados em Sensoriamento Remoto, Análise Comparativa. Então, uma breve introdução sobre a temática do nosso estudo diz respeito às atividades humanas que, movidas pelas necessidades socioeconômicas, se expandiram em escala global, principalmente após a Revolução Industrial, alterando as formas que a gente se apropria e transforma o espaço geográfico, resultando em alterações do meio físico, como o relevo. A partir disso, a gente passou a conceber o homem como agente geomorfológico independente, que é capaz de intensificar e ou retardar processos, interferindo nos sistemas ambientais, e, consequentemente, gerando novas formas de relevo. Por conta disso, faz-se necessário o estudo, a identificação, a classificação e a delimitação desses depósitos antropogênicos, que são depósitos gerados pelo homem, a que a gente se tornou um agente geomorfológico. E a gente precisa mapear os depósitos antropogênicos para auxiliar em demandas específicas, como análises de risco, planejamento urbano, análise geoambiental, também para fazer levantamentos básicos. No entanto, as investigações para a delimitação geográfica desses depósitos são normalmente dispendiosas, financeira e temporalmente, porque elas são pautadas em extensas campanhas de perfuração de solo, permeabilidade, de geofísica, de eletroresistividade, análises físicas e químicas dos materiais.
Então, algumas soluções mais financeiramente mais viáveis foram surgindo. Uma delas foi a partir das técnicas de sensoriamento remoto, porque elas permitem que a gente limite os depósitos antropogênicos a partir de dados de sensoriamento remoto que têm um custo bem mais baixo do que as expedições a campo a realizar a delimitação desses depósitos. Então, exposto à nossa introdução, o nosso objetivo é analisar alguns principais trabalhos envolvendo a delimitação de depósitos antropogênicos fundamentados em sensoriamento remoto, destacando as metodologias de análise empregadas em cada um deles, a fim de verificar as potencialidades de uso e a adequação dos métodos para trabalhos posteriores. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre as metodologias de estudo dos depósitos antropogênicos. Então, o geoprocessamento para a elaboração de produtos cartográficos relacionados à análise de mudança de relevo, ele difundiu-se por conta das ferramentas que foram melhorando ao longo do tempo. E uma delas foram os sistemas de informação geográfica. E eles permitem, né, que a gente integre dados de escalas e naturezas diferentes, facilitando a realização de operações complexas, como é o caso do cruzamento dos dados remotamente obtidos, utilizados para detectar e interpretar características geomórficas, formas de relevo e paisagens antropogênicas. Ou seja, os sistemas de informação geográfica, eles permitem que a gente cruze dados de anos diferentes, de forma a conseguir enxergar as diferenças entre esses anos, para ver a mudança no relevo e entre outros fatores, mas o nosso trabalho em específico é focado em mudança de relevo. Nesse trabalho, a gente se propôs a estudar 4 artigos, né? O artigo do Lubert, de 2018, o do Johnson e Oimete, de 2018 também, da Sophia et al., de 2016, e do Quinn et al., de 2016. Todos eles estudaram relevo e mudança de relevo, pautados em modelos digitais de elevação de terreno. E o que é um modelo digital de elevação de terreno, né? É um modelo que simula luzes e sombra para refinar os dados de entrada, né, dos dados de sensoriamento remoto, possibilitando, assim, a visualização dos dados, né, em mapas de relevo sombreado, como a gente pode observar aqui na figura extraída do artigo de Lubert 2018. Então, agora entrando mais especificamente em cada trabalho, né, e como eles fizeram a construção dos modelos de elevação deles. Então, Lubert ele usou um modelo convencional de construção, que utiliza dados oriundos da vetorização das curvas de nível e outros elementos topográficos presentes nas cartas, como os pontos cotados, extraídos por fotografia, a partir de fotografias aéreas. Então, aqui a gente pode ver que ele fez a vetorização das curvas de nível, como apresentado na figura C1, C2 e C3, e a gente pode ver que ele aumentou a quantidade de curvas de nível, ele adensou mais elas ao longo do tempo para conseguir melhorar os dados de entrada, para conseguir gerar um DEM, né, um modelo digital de elevação mais preciso dos anos que ele estava comparando. Então, por exemplo, Quinn et al. E Johnson e Oimé, eles fizeram os DEMs com base em imagens orbitais ou de sensores LiDAR. E a abordagem deles consiste em, tanto do Quinn et al. Quanto do Johnson e Oimé do Lubert 2018, consiste em gerar os DEMs a partir de modelos diferentes, de dados de entradas diferentes, como a gente pode perceber, mas para comparar até a mudança de relevo, eles usam filtros passo abaixo. Então, o que acontece? Eles geram o DEM de anos diferentes e calculam a diferença volumétrica entre esses diferentes DEMs, entre os DEMs dessas diferentes épocas, por meio de álgebra de mapas, e a partir disso eles conseguem delimitar a espessura dos depósitos antropogênicos, a diferença da espessura dos depósitos antropogênicos. A Sophia et al. Um trabalho um pouco diferente dos 3 primeiros trabalhos apresentados. Ela também realiza o seu DEM, né, a partir de imagens orbitais, mas, diferentemente dos outros trabalhos que usam o filtro passo abaixo, a Sophia ela usa uma técnica de SLLAC, Slope Local Length of Autocorrelation, que consiste na análise local de autossimilaridade da declividade.
Então, para aplicar essa técnica, primeiramente, a gente precisa fazer o agrupamento das paisagens naturais e antropogênicas. Após isso, calcula-se a correlação entre o fragmento de declividade e uma área circundante definida. E a partir disso, identifica-se o comprimento de correlação característica de cada vizinhança. A partir disso, a gente consegue discriminar áreas naturais do relevo de áreas antropogênicas, como a gente pode ver na figura aqui extraída do artigo da Sofia. A partir da análise dos 4 trabalhos e das construções deles, das diferentes construções deles, dos modelos digitais de elevação, a gente chega à conclusão que os modelos digitais de elevação fornecem informações fundamentais para a modelagem e análise do relevo, já que eles permitem a apresentação de uma superfície, né, levando em consideração a rugosidade. Mas a gente tem que analisar como eles vão ser construídos, né, como os dados de entrada são inseridos. Então, aqui no trabalho, a gente analisou as imagens orbitais e os modelos convencionais, né, de inserção dos dados. Ambos têm problemas. Um dos problemas com as imagens orbitais é que elas podem exibir ruídos decorrentes do processamento automático das imagens e não representarem adequadamente o relevo local. Por outro lado, um problema da abordagem convencional da construção de trem é que ela exige o acesso ao mapa cartográfico e à imagem ortoretificados, que nem sempre é possível. São imagens que nem todo mundo tem acesso, às vezes elas se perderam em alguns bancos de dados. Então, o ideal é usar as duas abordagens, já que elas são correlacionáveis, e o uso combinado das duas propicia características que tornam elas mais adequadas em função do objetivo do estudo e da escala de mapeamento adotada para planejamentos urbanos. Além disso, a gente gostaria de agradecer ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana e à CAPES pelo financiamento da pesquisa. Para entrar em contato comigo ou com a Denise, os nossos e-mails estão na tela, e para demais dúvidas estamos à disposição. Muito obrigada. Bom, parabéns a Emilene pela apresentação, e eu deixo aberto para, se alguém tiver alguma dúvida, questionamento. Bom, Emilene, uma das dúvidas que eu tenho, na verdade, às vezes uma dificuldade, né? Às vezes, quando a gente vai fazer o recorte do relevo para calcular declividade ou algumas outras informações, a gente sempre tem que fazer um buffer, né? Porque as bordas sempre dão problema. Nessas diferentes metodologias que você apresentou, você conseguiu ver alguma diferença entre elas ou não chegou a aplicar alguns modelos dentro dessas informações? Pode responder por aqui, sim. Obrigado. Só vou ler aqui a resposta para ela, a resposta dela, que um dos grandes problemas com o DEM são realmente as bordas, como eu fiz a pergunta, mas nenhuma das abordagens tratou dessa questão. E o que elas sugerem é realmente fazer um buffer para depois fazer o recorte, para diminuir os ruídos e os problemas que podem causar. Bom, muito obrigado, Emilene, pela apresentação e parabéns pelo trabalho. Se alguém tiver mais algum questionamento, a gente
E o próximo trabalho, intitulado Utilização das bases de indicadores dos objetos de desenvolvimento sustentável e indicadores de desenvolvimento sustentável para análise de vulnerabilidade dos estados brasileiros em relação a desastres. Bruna, você pode tentar passar para a gente, por favor? Isso, eu vou fazer o que me falaram aqui no chat, aí se vocês não estiverem ouvindo, vocês me avisem, ok? Tá ótimo, obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é Alice Menezes Monteiro e eu faço parte do eixo temático de Gestão Ambiental e Planejamento e Ordenamento Territorial. Vou apresentar meu trabalho, cujo título é Utilização das bases de indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Indicadores de Desenvolvimento Sustentável para a análise de vulnerabilidade dos estados brasileiros em relação a desastres. Então, introduzindo, no estudo, eu levantei alguns desastres, cujos tiveram relevância, principalmente em canais de notícias, e aí eu categorizei eles por causas. Então, esses desastres, eles podem ser por causas naturais, por causas ambientais, ou mesmo por causas humanas. Cabe lembrar a questão da vulnerabilidade social, sendo que mais de 80% da população reside em áreas urbanas com ocupação desordenada. E aliado a isso, tem a questão de políticas públicas e os impactos sociais, ambientais e econômicos associados à ocorrência destes desastres. Diante desse contexto, é fundamental ferramentas para o direcionamento de diretrizes, principalmente associadas a políticas públicas. E com isso, ressalta-se a importância da integração de dados e a transformação desses dados em informação e conhecimento. Então, focando no desenvolvimento, foi levantado os desastres que tiveram repercussão entre 2015 a 2017. Eu optei por esse período principalmente com o alinhamento das bases que eu iria utilizar para a formação dos indicadores, visto que a maior data que tinha desses indicadores era relativa ao ano de 2017. Depois que eu levantei esses desastres com repercussão, eu categorizei eles devido à principal causa da sua ocorrência, e além disso, eu realizei a conexão com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Cabe lembrar que a relevância do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável e os indicadores de desenvolvimento e sustentabilidade, principalmente com o alinhamento da Agenda 2030 e a relevância que isso tem se tomado perante ao contexto mundial. Posteriormente, eu fiz a composição de indicadores robustos. Então, após entender quais eram os objetivos de desenvolvimento sustentável relevantes, quais as metas que se alinhavam com a ocorrência desses desastres, eu selecionei os indicadores que realmente fariam essa relação, e aí eu criei os indicadores mais robustos. E também eu utilizei o software Power BI para facilitação dessa sintetização desses dados. Então, esse primeiro mapa, ele mostra a ocorrência de desastres por estado. Esses foram os desastres que realmente ocorreram entre 2015 a 2017. Ressalta-se aqui, principalmente Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, no geral, a região sudeste, como foco dos desastres ocorridos nesses desastres. Também tem alguns desastres pontuais na região sul, nordeste e também no norte. Então, apresentando os resultados, esses foram os estados que constaram desastres nesses períodos, e novamente cabe lembrar que não foram considerados desastres de média e pequena escala. Esses desastres foram os que tiveram maior relevância nesse período. E aí, categorizei eles da seguinte forma: acidentes rodoviários, crise hídrica, a ocorrência de incêndios, rompimento de barragem, seca, surto e febre amarela, surto, febre zika, surto de microcefalia e também a ocorrência de tornados.
Então, com isso, mostra-se a proporção desses desastres em cada estado. Cabe destacar, por exemplo, que em Alagoas, Ceará, ocorreram somente desastres relevantes relacionados à seca. Já no Espírito Santo, teve a questão de surtos e também de seca. Santa Catarina, por exemplo, teve acidente rodoviário e a própria ocorrência de tornados. Então, após levantar todos esses desastres, categorizá-los dessa maneira que eu mostrei agora, eu fiz essa conexão, né, destrinchando realmente as metas que estavam dentro dos ODS que se relacionavam com essa categoria. Então, após isso, foi identificada uma forte relação com saúde e bem-estar, com o ODS 3, principalmente associada aos surtos que ocorreram no Brasil nesse período. A questão da água potável e de saneamento, principalmente associando com as crises hídricas que ocorreram, principalmente na região sudeste nesse período, e também com cidades e comunidades sustentáveis, visto que, associado com uma boa governança, essas comunidades elas podem ser mais resilientes perante aos desastres que foram ou serão ocorridos. Então, aqui eu coloquei um exemplo de um indicador robusto que eu formei a partir da conjugação de indicadores simples. Lembrando que esses indicadores simples foram provenientes dos indicadores de desenvolvimento de sustentabilidade e dos próprios indicadores do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Todos esses dois indicadores têm uma base no IBGE, e com isso eu consegui verificar em cada estado qual que era o resultado referente a esse indicador. Então, o meu trabalho aqui foi realmente compor um indicador mais robusto para chegar no indicador que representasse crise hídrica e seca, por exemplo. E isso eu fiz para todas aquelas outras categorias que eu apresentei no slide anterior. Então, vamos supor, a ideia aqui era mostrar o lado negativo, a questão da vulnerabilidade. Se o indicador simples revelasse algo positivo, então eu subtraía ele de 1 para revelar a parte negativa dele. Então, aqui tem um exemplo de um indicador robusto em que eu utilizei, por exemplo, proporção da população que utiliza serviços de água potável gerenciados de forma segura, proporção das unidades administrativas locais com políticas e procedimentos estabelecidos e operacionais para a participação das comunidades locais na gestão de água e saneamento, a questão da proporção da população que utiliza os serviços de saneamento gerenciados de forma segura e também instalações para lavagem das mãos com água e sabão. Então, após sistematizar esse indicador e compilar tudo em apenas um indicador de crise hídrica e seca, eu consegui obter esse resultado, sendo que ele foi normatizado de 0 a 1, e aí cabe destacar que em relação à crise hídrica e seca, a região norte ela apresentou a máxima vulnerabilidade e a parte sul do país representou a menor vulnerabilidade relacionada a esse desastre. Aqui tem um mapa onde que apresenta os desastres de forma geral. Esse daqui é um resultado dos indicadores que eu realizei, ao contrário daquele mapa que era realmente os indicadores que haviam ocorrido nesse período. Já aqui, cabe destacar a vulnerabilidade aí da região norte, a região nordeste e uma menor vulnerabilidade pela parte sul do país. Então, aqui, né, pensando nos resultados, a gente obteve uma eficiência média de 66,45%, sendo que aqui foram os estados que apresentaram os desastres, aqui são os indicadores de vulnerabilidade global, de 0 a 1. Aqui realmente foram as ocorrências de desastres que aconteceram no período de 2015 a 2017, e esse daqui apresenta o coeficiente de relação da ocorrência de desastre com o indicador de vulnerabilidade. E aí, esse percentual, ele teve uma variação de 100% até 14%, que era esperado, visto que esses dados, eles foram um compilado de dados, de indicadores das regiões, e aqui realmente foi o que aconteceu, a realidade.
E aí, fazendo uma média de todos, esse percentual ficou aí entre 66%. Então, cabe ressaltar a importância da utilização de dados e estratégias de governança e, o mais importante, a atualização das bases de referência e integrar elas para, por exemplo, aplicação em políticas públicas, que com isso a gente consegue prever algumas áreas que estão em vulnerabilidade e focar naquilo para conseguir minimizar o impacto social e ambiental e econômico relativo. Além disso, cabe ressaltar a importância do engajamento e da transparência por parte da população e também da governança e do alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu agradeço a atenção e até breve. Parabéns pela apresentação, trabalho bem interessante, e eu deixo aberto para perguntas. Oi, aqui é o Sérgio. Eu queria fazer algumas considerações, sugestões. Gostei muito do trabalho, Alice. Achei uma abordagem muito interessante e acho que você dando continuidade, né, até o período atual, infelizmente, né, por um lado, isso vai aumentar muito esses registros de desastres, né? Vai entrar aí Brumadinho, vai entrar Covid, vão entrar as queimadas no Pantanal, na Amazônia, né? Mas é importante a gente registrar isso e não esconder, né? Então, isso é importante, né? Não sei se você já ouviu falar de uma abordagem chamada WEF Nexus, Nexus entre água, energia e alimento. Eu acho que é uma abordagem teórica conceitual que você pode amarrar bastante coisa aí nesse seu trabalho, enriquece ainda mais, porque daí você consegue também correlacionar esses diferentes desastres e como isso vai afetar a questão de demanda hídrica, energética, alimentar. Então, é só uma sugestão e parabéns novamente pelo trabalho, e depois até gostaria de conversar, entender melhor o seu trabalho com mais calma, daí passo meu e-mail aqui depois. Obrigado. Tá ótimo, obrigada, viu, Sérgio? Eu vou anotar aqui a dica e depois se você puder mandar no chat a sugestão, né, da ferramenta, eu vou agregar ela com certeza na minha metodologia. Obrigada. Mais alguém? Bom, e Alice, como que foi a gestão de todas essas informações que você teve que levantar? Porque foram muitas, né? Sim, sim. Por trás de tudo isso, tem várias planilhas de Excel, né? Eu imagino que quem já trabalhou aí com Power BI sabe que por trás de um belo trabalho no Power BI tem um tratamento de dados. Então, tudo isso foi compilado em planilhas, né? A parte de levantamento de desastre, a própria parte de compilação dos indicadores. E como eu falei, a base do IBGE me ajudou bastante, porque apesar de ele já não estar pronto, mas ele já tinha um vínculo de cada estado e com seu respectivo resultado. Então, assim, a questão foi realmente fazendo as conexões, a própria conexão com os ODS também. Então, assim, foi isso. E no final, gerar o resultado de mapas de vulnerabilidade. Bem legal. Bom, mais alguém tem alguma pergunta? Então, eu encerro, Alice. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigada pela oportunidade. Agora, passando para o próximo trabalho, é o trabalho titulado A Logística Reversa de Medicamentos e Percepção Socioambiental, um estudo de caso na cidade de Jundiaí, São Paulo. Olá a todos! Hoje iremos apresentar o trabalho A Logística Reversa de Medicamentos e Percepção Socioambiental, um estudo de caso na cidade de Jundiaí, tendo como integrantes Amanda Ferreira e Beatriz Munhoz, orientadas pela professora doutora Camila Molena de Assis. Logística pode ser definida como parte da cadeia de abastecimento que tem por função planejar e implantar ações para melhor eficácia e eficiência sobre produtos e serviços, desde o ponto de origem ao ponto de consumo. Diante este cenário, temos a logística reversa, ou seja, gestão de arrecadação de materiais descartados, possibilitando o seu retorno ao ciclo de produtividade,
agregando dessa forma valor econômico, legal e principalmente ecológico, onde o material deixa de ser descartado no meio ambiente. No Brasil, o descarte dos resíduos de medicamentos é normatizado pelo CONAMA e pela Anvisa. São classificados como resíduos de serviço de saúde classe 2, ou seja, apresentam certa periculosidade para a saúde humana e para o meio ambiente. Um passo importante para a logística reversa de medicamentos no Brasil foi a criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, que trouxe para a legislação a responsabilidade compartilhada. O consumidor final tem um papel importantíssimo no processo de logística reversa, mesmo que a legislação brasileira discorra pouco sobre esse ponto. O descarte inadequado dos resíduos de medicamentos pode levar à contaminação do meio ambiente, como também interferir na saúde da população. Quando despejado no lixo comum, trata-se de uma grande porta de entrada de contaminantes no solo. Também possui alto potencial de contaminação hídrica. Um fator que agrava esse impacto é a automedicação. Quanto às legislações vigentes, o Decreto nº 10.388, de 5 de junho de 2020, que regulamenta sobre os sistemas de logística reversa de medicamentos, tem importância significativa quanto às normatizações de descarte e os papéis de obrigatoriedade tanto dos fabricantes e distribuidores quanto dos consumidores. A partir deste cenário, o trabalho tem por objetivo avaliar a situação do município de Jundiaí, cujo tem se agravado o uso de medicamentos e, consequentemente, seu descarte, além de avaliar o conhecimento dos munícipes quanto ao descarte de medicamentos vencidos e sobre a existência dos locais de descarte. Falaremos agora sobre a metodologia utilizada no trabalho de campo. Na primeira etapa, foi realizado um levantamento bibliográfico através de pesquisas. Na segunda etapa, através do Google Earth, foi realizado um mapeamento de todas as UBSs existentes em Jundiaí, buscando saber se todas realizam recolhimento de medicamentos vencidos e também qual a empresa responsável para fazer o recolhimento desses resíduos nas unidades. Na terceira etapa, foi realizado um levantamento de dados através de um formulário no Google Forms, onde a população jundiaiense, através das redes sociais, pôde responder a um questionário. Resultados e discussões. Após as etapas de levantamento de dados, temos o mapeamento das UBSs, representadas pelos pontos em amarelo. A partir da pesquisa realizada com a população, foi possível avaliar os dados coletados através de gráficos, facilitando seu entendimento. Com relação à idade, 40% do número de entrevistados possui de 18 a 28 anos, onde 31,8% do total de entrevistados reside na zona sul do município. Já com relação ao descarte de medicamentos, 51,4% do total de entrevistados expôs descartar seus medicamentos vencidos ou as sobras no lixo comum. Contudo, 63,2% do total de entrevistados expôs conhecer a importância de realizar o descarte de medicamentos vencidos e as sobras em local adequado. Com relação à avaliação de existência de uma boa divulgação quanto aos locais de descarte de medicamentos em suas regiões, 96,4% dos entrevistados expôs estar insatisfeito com as atuais práticas de divulgação dos locais adequados. Considerações finais. Após a realização do trabalho, pode-se entender que no município de Jundiaí, os resíduos de medicamentos são coletados pela empresa Silcom Ambiental, que os leva para a incineração. O principal ponto a ser trabalhado é com relação à educação ambiental, através de propagandas em órgãos governamentais que busquem a conscientização a respeito da importância do descarte correto de medicamentos, como também alertem aos riscos da automedicação. Obrigada. Parabéns pela apresentação. Eu deixo aberto a perguntas. Bom, eu tenho uma curiosidade, na verdade, não sei se vocês vão conseguir responder. Vocês acham que a pandemia alterou alguma coisa em questão relacionada à logística de limpeza de medicamentos, de utilização
dos equipamentos dentro de hospitais ou mesmo de coleta municipal? Eu acho que ela está escrevendo, só um minutinho. Bom, ela respondeu aqui para a gente que no município de Jundiaí, como os resíduos são levados para uma incinerização, elas acreditam que as medidas continuam sendo as mesmas. Bom, se alguém tiver mais alguma questão. Bom, desta forma, eu agradeço a Beatriz pela apresentação e vamos dar sequência às demais. Próximo trabalho é intitulado Estudos sobre Fragilidade Ambiental no município de Inconfidentes, Minas Gerais. O trabalho a seguir, Estudos sobre Fragilidade Ambiental no município de Inconfidentes, Minas Gerais, composto por Denise Silva Leão de Souza e Márcio Luiz da Silva. Seu eixo temático, Gestão Ambiental, Planejamento e Ordenamento Territorial. Partindo do pressuposto onde toda e qualquer alteração dos componentes da natureza, como relevo, solo, clima, vegetação e recursos hídricos, quando em desequilíbrio, pode comprometer funcionalidade e desestabilização de seu estado de equilíbrio geodinâmico. Tem-se como fonte propulsora o levantamento e análise de áreas fragilizadas, potenciais e emergentes por intervenção antrópica para conhecimento e planejamento. O objetivo do trabalho visa analisar diferentes classes e graus de fragilidade ambiental, potenciais e emergentes para o município de Inconfidentes. A metodologia empregada, segundo ROS 2012, além do uso de análises geoespaciais, geoestatística, processamento digital de imagens, utilizou e classificou a fragilidade em potencial com declividade e intsecação e emergente com declividade e intsecação. Todas essas variáveis, elas foram somadas e divididas a partir do número de variáveis entre unidades litoestratigráficas, classes de solo, precipitação pluviométrica e declividade. Com a intsecação do relevo, somente foi trocado a declividade com a intsecação do relevo. Já a fragilidade emergente, ela leva em consideração o uso da terra e cobertura vegetal. Então, a fragilidade emergente com declividade utiliza 6 variáveis. E, por último, a fragilidade emergente com intsecação do relevo utiliza o intsecação do relevo e o uso da terra e cobertura vegetal. A partir do mapa de fragilidade potencial com declividade, observamos que o município possui grau de fragilidade potencial 3, classe média.
Logo, a fragilidade potencial com índice de secação do relevo possui fragilidade 3 também, classe média, porém, observa-se próximos às planícies do rio Mogi, do município de Inconfidentes, uma classe forte maior em comparação com a fragilidade com declividade. Já para a fragilidade emergente com declividade, observamos média de classe 3 e 2 para o município de Inconfidentes, fraca a média. E por último, o mapa de fragilidade ambiental emergente com indicação do relevo, observamos áreas maiores com uma fragilidade em comparação com declividade, uma classe de fragilidade média a forte. Enfim, o trabalho onde visa planejamento e zoneamento ambiental conservacionistas, os estudos com indicação de relevo são recomendados. Logo, os estudos de fragilidade emergente por considerar o uso e cobertura vegetal em relação às ações antrópicas são recomendados para ações de preservação ambiental. Essas são as referências utilizadas e e-mail para a correspondência. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. E alguém tem alguma pergunta? Denise, eu tenho uma sugestão e talvez uma pergunta também. Vocês conseguiram cruzar esses dados com o plano diretor do município? Boa tarde. Então, ainda a gente não pôde fazer um trabalho. Esse foi um trabalho de conclusão do curso de gestão ambiental do Instituto Federal. Porém, eu tenho um projeto de dissertação e a gente vai abordar exatamente isso, né? Esses estudos com plano diretor e planejamento urbano. Interessante. Porque eu sou daqui de São Carlos, né, onde a jornada está sendo realizada, e nós já fizemos alguns trabalhos de análise de fragilidade, vulnerabilidade, e a cidade cresceu, alguns bairros periféricos cresceram exatamente onde não eram para crescer, né? Então, é legal fazer essa comparação com o plano diretor, ver se a cidade realmente está planejando ela da melhor forma. Sim, e outra coisa que eu não pude abordar no trabalho é, no município de Inconfidentes, os locais mais fragilizados e mais ocupados são aqueles próximos à margem fluvial do rio, né, do rio da cidade. Então, lá, além de ter solos frágeis, né, tem maior ocupação. Então, é um grande problema para a cidade. A Emilene fez uma pergunta aqui, se você poderia informar como realizou os mapas de uso e ocupação do solo. Bom, esses mapas a gente pegou pelo satélite, né, digital elevação, Alus Pulsar, e a gente fez uma análise, né, classificando as áreas onde eu vi a ocupação, né, área central, áreas de pastagens, e então foi mais ou menos assim, foi pelo software ArcGIS. Você lembra dizer qual é o tipo de uso da terra que é mais predominante no município? É pastagem. Pastagem? Uhum. Aqui, no nosso caso, é praticamente cana-de-açúcar. Sim, então, é uma região bem agrícola, né? O município ele tem 149 quilômetros quadrados, então praticamente 70% é pastagem e o restante é monocultura e moradia. Ó, a Emilene também fez uma sugestão, caso você queira expandir, né, as suas análises para mais anos, ela recomenda você olhar e utilizar o mapa biomas.
Muito obrigada. Eu vou dar uma olhada assim. Bom, mais alguém tem alguma sugestão? Bom, então eu agradeço, Denise, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Bom, dando sequência à próxima apresentação, o trabalho é intitulado Avaliação da Qualidade Ambiental na Bacia Hidrográfica do Córrego Santa Maria do Leme, São Carlos, São Paulo e seu entorno. Eu acho que pulou um, não? É verdade. Muito obrigado, Bruna. Desculpa, gente. O trabalho é utilização de indicadores ambientais na região estuarina da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe, Pernambuco. Olá, me chamo Renata e eu vou apresentar o trabalho de utilização de indicadores ambientais na região estuarina da Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe, Pernambuco, tendo como autoras eu, Renata, Regina Célia, Suane Sâmia e a professora doutora Betânia Cristina Guilherme. Então, o que seriam os indicadores ambientais? São os parâmetros ou a derivação desses parâmetros que vão fornecer informações sobre um determinado fenômeno. O objetivo da sua utilização é comunicar informações sobre o meio ambiente e atividades humanas, a fim de verificar sua evolução em uma escala de tempo. E ao realizar um recorte territorial da bacia hidrográfica, pode-se verificar uma crescente relacionada a impactos ambientais da região, como atividades industriais, deposição de resíduos sólidos e lançamento de efluentes domésticos, entre outros. O objetivo foi utilizar indicadores ambientais da região estuarina do Rio Capibaribe para dimensionar os impactos ambientais presentes na região. A área de estudo foi o estuário do Rio Capibaribe, que está localizado na cidade do Recife. É um estuário totalmente urbano, apresenta aproximadamente 19 quilômetros de extensão, tem uma precipitação média anual de 2.200 milímetros e temperatura média de 25 graus. A região escolhida do estuário para a realização dessa pesquisa foi o Jardim Baobá, que é um local de recreação dos recifenses. A coleta de dados ela foi realizada no trecho do Jardim do Baobá, no período de novembro de 2017 a outubro de 2018. Teve saídas mensais na Baixa Mar de Cisígia, facilitando a visualização do sedimento lamoso das florestas de mangue. Foi feito a partir da metodologia proposta por Tomasi, que é o método de checklist. Aqui duas imagens do estuário do Rio Capibaribe, onde foi feita a metodologia, que é o Jardim do Baobá. Então, a metodologia ela é feita da seguinte forma: cada impacto ela vai conter um peso que vai variar do pequeno ao extremo. Pequeno quando não apresentar um grande teor de agressividade ao ambiente, moderado quando sua influência for caracterizada mais pontualmente, e extremo quando os impactos vão interferir drasticamente no ambiente. Os efeitos também vão apresentar valor, só que negativos. Então, -1, -3 e -5. E a classe vai ser justamente o resultado da multiplicação do peso e do efeito. E vão ser caracterizados da seguinte forma: pequeno, com os valores de -1 a -3, moderado de -5 a -9 e extremo de -15 a -25. Sendo assim, os indicadores que apresentam as maiores numerações supracitadas serão os que têm impactos ambientais mais acentuados. Para a metodologia do Jardim Baobá, foram utilizados 26 indicadores ambientais. Como resultado, temos que a utilização do checklist proposto por Tomasi em 1994, ele pode verificar que no decorrer dos anos a região estuarina do Rio Capibaribe, mais especificamente no local de estudo, no Jardim do Baobá, foi alvo de constante contaminação, devido à grande quantidade de resíduos destacados por sua extensão, assim como a presença de efluentes domésticos. O Jardim do Baobá ele não possui um grande fluxo de movimentação, por ser um local de recreação, gera impactos negativos ao local, principalmente no que diz respeito à poluição. Então, esse impacto, de acordo com o Nascimento, em 2019, ele está presente ao longo de todo o estuário do Rio Capibaribe, em diferentes escalas, e sendo uma problemática frequente nessa região.
Marshall, em 2014, e Nascimento, em 2018, eles reforçam que a utilização dos indicadores em regiões costeiras ela é essencial para a acurácia da metodologia, a fim de verificar as falhas e necessidades de ajuste, para que assim sua aplicação seja efetivada no que diz respeito ao gerenciamento costeiro. E podemos concluir que, como sugere os conjuntos de indicadores propostos por Tomasi, eles precisam ser revistos devido à necessidade para adequação de cada estuário urbanizado. Porém, pode-se verificar que na região estudada, ela precisa de uma atenção maior do poder público, tanto a fim de fiscalização dos impactos em suas margens, como, por exemplo, supressão das áreas de manguezais e crescimento desordenado no entorno, bem como no corpo d'água em altos teores de nutrientes provenientes de efluentes domésticos. Ademais, é necessária a intensificação de estudos, aplicação e formulação de novos indicadores para regiões estuarinas. Muito obrigada. Bom, obrigado pela apresentação e desculpe a confusão. Eu deixo aberto para perguntas. Se vocês puderem contar um pouco mais para a gente como foi a seleção desses indicadores, como foi o tratamento das informações para esses cruzamentos de informações. Eu vou abrir o microfone porque Renata ela tá sem o microfone dela, tá? Eu Tudo sou bem. Regina, sou uma das autoras. Então, esse trabalho apresentado, ele faz parte de um projeto de pesquisa realizado na Rural de Pernambuco, né, sob coordenação da professora Betânia, e fez parte também do PIBIC de Renata. E aí a intenção foi justamente pegar os indicadores já pré-existentes, indicados por Tomasi, né, e aí a partir deles a gente verificar se seria aplicável nessa região estuarina, bastante urbana, e a partir daí ter um embasamento também para estar lançando, dando novos indicadores para a região. Então, bem dizer, os indicadores que foram utilizados nesse primeiro momento foram os propostos por Tomasi. Ele dá uma matriz e aí fez essa compilação, né, com toda a metodologia dada por ele, e foi aplicado nessa região do Baobá. Entendi. E a partir daí, né, a gente está também elaborando outros documentos, que também faz parte desse projeto de pesquisa, onde a gente verifica, né, algumas coisas, e não é nem verificar algumas coisas, a necessidade de atualização e enfoque para essa área realmente de estuário urbano. Né? A gente verifica algumas intensificações relacionadas aos efluentes sólidos e ai meu Deus, efluentes domésticos, esqueci a palavra, desculpa, como outros fatores também relacionados à urbanização. E como é a atuação do poder público aí em Pernambuco, relacionado ao meio ambiente? Então, é um pouco falha. Né? Eu também tive a oportunidade de apresentar um trabalho pela manhã, onde eu utilizei também dados públicos, né? E a questão de fiscalização, de monitoramento, ela se torna um pouco falha nessa região de Pernambuco, infelizmente. Então, a gente tem uma frente grande assim, de ativistas ambientais, de pesquisadores que dão muito em cima relacionado a isso, para que as coisas possam andar, né? Porque é necessária a fiscalização, é necessário que a gente esteja em cima para poder verificar tudo isso. A gente, enquanto academia, fica gerando esses dados, né, para poder ter um documento robusto e mostrar e cobrar, de fato, melhorias para a região, porque, infelizmente, é bastante complicado. E se a gente olhar para o Capibaribe, ele é um dos principais de Pernambuco, sabe? Tem uma relação muito grande da população com esse rio, com esse estuário. E a situação que ele está, infelizmente, hoje é deplorável. O rio está pedindo socorro mesmo. Parabéns. Alguém tem mais um questionamento? Bom, parabéns pelo importante trabalho. Pela apresentação. Bom, agora sim nós vamos dar continuidade
ao trabalho intitulado Avaliação da Qualidade Ambiental na Bacia Hidrográfica do Córrego Santa Maria do Leme, São Carlos, São Paulo, e seu entorno. Olá, eu sou a Raíza e vou apresentar o trabalho da avaliação da qualidade ambiental na Bacia Hidrográfica do Córrego Santa Maria do Leme e seu entorno, na cidade de São Carlos, São Paulo, sob a orientação do professor Sérgio Henrique Vanucci Leme de Matos. A bacia hidrográfica ela é definida como um conjunto formado por terras drenadas por um corpo da água e seus afluentes, os quais eles permanecem em constante interação. E também ela é utilizada para a gestão da paisagem na área de planejamento ambiental. Na perspectiva da complexidade, conseguimos observar uma constante interação nos subsistemas físico-natural, que é a natureza, e socioeconômico, que é a sociedade. Sendo assim, para a busca da sustentabilidade em uma bacia hidrográfica, é necessário garantir a qualidade ambiental adequada, incluindo boas condições de vida à população humana que habita. Para que isso seja alcançado, é preciso, por exemplo, diminuir os impactos antrópicos negativos gerados na bacia e seu entorno por meio de nosso trabalho é avaliar a qualidade ambiental da bacia do Córrego Santa Maria do Leme e a área do seu entorno. A metodologia utilizada é uma proposta da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, conhecida como Operação Estado-Resposta. No projeto foram utilizados apenas indicadores de estado, que buscaram descrever as condições do sistema complexo ambiental. A fonte de dados dos indicadores foi do Censo 2010, imagens Cybers, mapas topográficos e etnografia. A geração dos cálculos dos índices e indicadores foram realizados a partir do sistema SIG pelo programa Quantum GIS. A nossa área de estudo é o Córrego Santa Maria do Leme. Ele é um afluente do rio Monjaninho. Está localizado numa área de grande expansão urbana de São Carlos, cortada e rodeada por ruas, rodovias e loteamento. Essa ocupação da bacia permite identificar os impactos sociais, estruturais e ambientais locais que essa pressão causou em todo o seu território. Como a qualidade ambiental de uma bacia hidrográfica não depende apenas do processo que ocorre nela, mas também da forma direta pela dinâmica do seu entorno. Então, no nosso trabalho, a gente considerou uma zona de influência direta da bacia, de uma área de 1 km além de seus limites, a qual foi incluída na avaliação da sua qualidade ambiental. Então, em azul, a gente consegue ver o limite da bacia e na área externa do azul é o limite da área de influência direta. E como a gente utilizou os dados do Censo 2010, para não ter distorção no resultado, a gente usou apenas os setores censitários urbanos, que estão em cinza. E em verde, a gente mostra os setores censitários rurais. Em preto, os setores censitários excluídos. Esse slide mostra os indicadores e índices que foram selecionados para o trabalho. Então, são os indicadores de condição físico-natural, indicadores de condições socioeconômicas, indicadores de infraestrutura domiciliar, indicadores de infraestrutura no entorno, e os seus índices. No resultado final, temos o índice final de estado, que ele é composto pelas médias dos índices das condições socioeconômicas, de infraestrutura domiciliar e infraestrutura do entorno dos domicílios, que variaram de 0,7454 até 0,8871. Esses resultados apontam condições de vida e de qualidade ambiental relativamente altas na área de estudo, embora perceba-se um padrão espacial na distribuição dos menores e maiores valores. Sendo assim, os primeiros concentram-se na porção sul, sudeste e sudoeste da área de influência direta da bacia do Córrego Santa Maria do Leme. Os maiores valores, por sua vez, encontram-se nos bairros urbanos, situados no interior da bacia e nas porções nordeste e noroeste da área de influência direta. E com a nossa conclusão, a bacia hidrográfica do Córrego Santa Maria do Leme aponta níveis relativamente altos para a maioria dos indicadores e índices utilizados, comparando as áreas entre si. Aquelas situadas na parte urbana, dentro do limite da bacia, apresentam melhores condições e mais homogêneas do que as encontradas no limite da área de influência direta da bacia. Foi encontrada maior heterogeneidade nos índices de condições físicos naturais, socioeconômicas e infraestrutura no entorno,
indicando que condições ligadas a eles, proporções de áreas verdes, renda dos responsáveis por domicílio e arborização do entorno, são fontes de maiores desigualdades. Considerando cada indicador individual, é possível refletir que existam bairros que possuem valores baixos várias vezes, como Santa Angelina, São Carlos V, Jardim Jockey Clube e Vila Celina. Observa-se como setores de maior vulnerabilidade. E aqui a gente tem um e-mail, caso tenha alguma dúvida. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, deixo aberto para questões. Qual foi o buffer que vocês utilizaram para considerar o entorno do bairro? Da bacia? A gente pegou o contorno da bacia e fez um buffer de 1 quilômetro. Uma área de influência direta baseada nas propostas da professora Roseli Santos. Legal. E tem algum outros estudos que fazem isso em outras bacias do município? Esse foi um trabalho inicial que eu orientei a Raíssa, dentro do GTPU, né, que você conhece, o Grupo de Trabalho de Planejamento Urbano, dos Parques Urbanos de São Carlos, em que a gente está mapeando várias bacias, e essa foi uma primeira aplicação essa bacia foi a primeira aplicação dessa metodologia. Agora, preciso arrebatar mais alunos aí para a gente continuar nessa empreitada. Mas também esperando o ano que vem os dados do censo, e depois serem disponibilizados, que essa bacia vem sofrendo uma grande pressão de imobiliária, né, de condomínios que estão sendo construídos, né, então vai ser muito interessante avaliar essas mudanças aí nessa década. E os dados que o SEAD disponibiliza, eles não se adequam ao índice? Ou dá para agregar ele? A gente preferiu trabalhar com os setores censitários, porque como é uma bacia pequena, a gente quis detalhar mais e também para, posteriormente, fazer uma análise multitemporal aí dos indicadores, né? Na verdade, o objetivo desse TCC foi mais, a Raíssa era uma aluna da biologia, e na biologia aqui na UFSCar, os alunos geralmente não têm muito contato com geotecnologias, né, diferente da gestão ambiental, né? Então, foi uma primeira aproximação para ela conhecer as ferramentas e aplicar em dados que já seriam mais fáceis, mais disponíveis, né? E pensando posteriormente nessa avaliação multitemporal. Bacana. Bom, alguém tem mais alguma questão? Bom, então agradeço ao Sérgio pela participação e eu gostaria de confirmar se o próximo apresentador está na sala, que é o Ernesto. Acho que não, né, Bruna? Também não consegui achar nenhum coautor aqui. Então, vamos passar para o outro, caso o Ernesto apareça, e a gente faz a dele. A Letícia Cândido de Assis está, né? Só para confirmar. Então, a gente pode passar para o trabalho dela, que é intitulado Desmatamento em territórios indígenas na Amazônia, o caso da TI 7 de setembro. Meu nome é Letícia Cândido de Assis, sou aluna de Gestão e Análise Ambiental e vou apresentar o trabalho Desmatamento em Territórios Indígenas na Amazônia, o caso da Terra Indígena 7 de setembro, escrito em coautoria com Silvia de Jesus e Adriana Caturi. As terras indígenas são um tipo de área protegida que tem como objetivo promover a proteção e recuperação ambiental com os usos sustentáveis dos recursos naturais pelos povos indígenas, pertencentes à União, embora destinados à posse e ocupação por esses povos. Sendo assim, constitui um instrumento importante para a conservação da biodiversidade, uma vez que essas áreas representavam, em 2019, 13% do país. Segundo a FUNAI, o censo de 2010 indicou que mais da metade da população indígena no Brasil, um pouco mais de 500 mil indígenas, vive na região Norte e Nordeste, onde está localizada parte da Amazônia, podendo ter suas terras ameaçadas pelo desmatamento.
A demarcação de terras indígenas iniciou em 1988, quando a Constituição Federal entrou em vigor. A conservação dessas áreas demarcadas e os direitos dos indígenas foram ressaltados em 2012, com o Decreto Federal número 7.747, que instituiu a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, que, por sua vez, orienta sobre a garantia da diversidade étnica e cultural e proteção dos ecossistemas nas terras indígenas. A terra indígena 7 de Setembro, ou TIS, está localizada na Amazônia, na divisa dos estados de Rondônia e Mato Grosso, ocupando uma área de 248 mil hectares, sem sobreposição com unidade de conservação ou outras áreas protegidas. Embora a terra indígena 7 de Setembro tenha sido demarcada em 1976, sua homologação ocorreu somente em 1983. Com a chegada de imigrantes no estado de Rondônia, em 1960, parte do território original foi perdido. As famílias indígenas passaram a se dedicar à cafeicultura, extração ilegal de madeira e criação de gado, e ao arrendamento de terra para meeiros. No início da década de 80, a criação do Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil, Polo Noroeste, para a pavimentação da BR-364, impulsionou a exploração predatória de madeira. O arco de desmatamento na Amazônia Legal Brasileira é uma região onde as atividades agrícolas demandam sua expansão sobre novas áreas de floresta. Nas décadas de 70 e 80, os projetos de desenvolvimento econômico e estabelecimento de rodovias estimulam a migração populacional e aceleram o desmatamento na Amazônia, pelo próprio exemplo da Polo Noroeste. As áreas desmatadas eram geralmente convertidas para passagens de gado. Empreendimentos dessa natureza seguem um padrão que conduzem a um forte impacto nos ecossistemas naturais da região. Este trabalho visa apresentar a análise espaço-temporal do desmatamento e de queimadas na terra indígena 7 de Setembro, localizada entre os estados de Rondônia e Mato Grosso, no arco do desmatamento, e avaliar sua importância na contenção do desmatamento a partir de dados geoespaciais. Foi avaliada a distribuição da ocorrência de queimadas e do desmatamento da terra indígena 7 de Setembro e no seu entorno, considerando 5 faixas em relação ao perímetro. A primeira faixa é o núcleo, área mais interna da terra indígena 7 de Setembro, e que está a mais de 10 km do seu limite. A segunda, o buffer interno, de 0 a 5 km, adjacente ao limite da TIS. A terceira é o buffer interno, de 5 a 10 km, faixa de 5 a 10 km a partir do limite da TIS. A quarta é o buffer externo, de 0 a 5 km, faixa externa que contorna a TIS. A quinta é o buffer externo, de 5 a 10 km, faixa de 5 a 10 km a partir do limite da TIS. Para análise do espaço temporal dos focos de queimadas de incêndios florestais, foram consideradas satélites de referência, NOAA-12 e Aqua, manhã e tarde, dos anos 2000 a 2019, disponibilizados pelo Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Para a quantificação do desmatamento, foram analisados os dados PRODES Amazônia, que consideram a área desmatada de, no mínimo, 6,25 hectares, e que apresentam corte raso, ou seja, onde toda a cobertura florestal foi removida. No software ArcGIS 10.5, os planos de informações dos dados PRODES e dos buffers da terra indígena 7 de Setembro foram combinados para criar um novo dado que identifica na sua tabela de atributos em qual faixa de buffer estão os polígonos de desmatamento. A área desses polígonos foi calculada considerando a projeção CIRGAS 2000 UTM Zona 20 Sul. O arquivo .dbf dos polígonos foi operado no Excel por meio da tabela dinâmica. Foram quantificadas as áreas de desmatamento anuais em cada faixa de buffer. No período de análise, 98% dos focos de queimada na TIS ocorreram na primeira faixa de buffer externo, até 5 km do limite da TIS. Este percentual pode identificar duas situações. A primeira, queimadas iniciadas nas propriedades privadas adjacentes à TIS que se alastram e adentram a terra indígena. A segunda, vulnerabilidade à exploração madeireira por iniciativas alheias à população suruí de Rondônia. Ainda que seja considerado um contexto espacial mais amplo, ou seja, até o buffer externo de 5 km,
faixa externa adjacente ao limite da TIS, as bordas apresentam 79% dos focos de queimada. A partir de 2008, o percentual de focos de queimada na borda interna da TIS foi superior à externa, ou seja, essa faixa de terra indígena está tão sujeita à ocorrência de queimadas quanto as terras privadas. Por outro lado, considerando até a faixa externa de 5 km, o número de focos passou a reduzir consideravelmente a partir de 2006, incluindo a faixa mais externa, de 5 a 10 km a partir do perímetro da TIS. A ocorrência de focos de queimada também diminui nesse período. O período de redução de queimadas coincide com a criação do Plano de Ação para a Prevenção e Controle de Desmatamento na Amazônia Legal, cuja primeira fase ocorreu de 2004 a 2008. Este plano consistiu em medidas corretivas, como o ordenamento fundiário e territorial, que criou unidades de conservação, proibição da grilagem em terras públicas, demarcação e homologação de terras indígenas e fomento de manejo sustentável dos recursos florestais. A partir de 2008, o incremento de desmatamento na TIS variou de 90 hectares em 2011 a 430 em 2017. Considerando o contexto espacial mais amplo, até a distância de 10 km, a partir do perímetro da TIS, houve 2 picos de desmatamento. O primeiro, em 2012, que coincide com a promulgação da Lei de Proteção de Vegetação Nativa, e o segundo, em 2018, logo após o período de crescimento acentuado no número de cabeças de gatos no município de Cacoal, Rondônia. O município de Cacoal, no estado de Rondônia, é grande produtor de rebanho bovino, ocupando a 49ª posição entre os municípios brasileiros, e está localizado na porção sudoeste da TIS, que é circundada por propriedades privadas e por estradas e rodovias, incluindo a BR-364, Cuiabá-Porto Velho. Não há processos minerários, como acontece em algumas áreas protegidas. O desmatamento externo a áreas protegidas ocorre próximos a rio e rodovias, que são os principais vetores de desmatamento na Amazônia, e contribui para um padrão nítido de maior frequência de desmatamento onde há estradas, o que é observado nos buffers, mesmo os mais próximos até os mais distantes dos limites da TIS. As estradas foram construídas devido às políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da região, e, consequentemente, deram acesso a áreas florestais, trazendo o segundo maior vetor de desmatamento, que são as práticas agrícolas, iniciadas com a supressão vegetal em áreas para subsistência e que hoje em dia foram convertidas para práticas como pecuárias, exploração de madeira e afins. Concluindo, a TIS tem sido eficiente na contenção do desmatamento e das queimadas no seu interior, embora seja exposta e vulnerável à antropização do entorno, principalmente decorrente da densa malha de rodovias e estradas da região. Partindo do pressuposto que a abertura de pavimentação de estradas leva à degradação da floresta, é importante considerar esses atos para eventuais projetos futuros de malha viária na região. Ao mesmo tempo que podem fomentar o crescimento econômico da região, são potenciais desastres ambientais. As terras indígenas desempenham um importante papel na contenção do desmatamento e das queimadas, e como consequência na manutenção da biodiversidade amazônica. Daí a importância da demarcação desses territórios, do fortalecimento de políticas indigenistas e da definição de planos eficientes de reforma agrária para garantir a proteção da floresta. As nomeações nas coordenadorias regionais da FUNAI, por exemplo, devem ponderar o diálogo com indígenas e seus representantes. O envolvimento da comunidade indígena na vigilância e na fiscalização das terras indígenas também é relevante para inibir a invasão de madeireiros, garimpeiros e poceiros, proibindo a extração ilícita dos recursos florestais e pesqueiros. Agradecemos ao CERT Paraná-Suruí, indígena Suruí de Rondônia, pela indicação de material bibliográfico sobre a terra indígena 7 de setembro. Obrigada. Parabéns pelo trabalho e eu abro para perguntas. Letícia, o trabalho de vocês já está finalizado ou vocês pretendem desenvolver mais algumas pesquisas na região? Então,
a gente não pensou em fazer mais pesquisas na região. Na verdade, a gente pensa em expandir esse trabalho e fazer uma entrevista com o Sérgio, né, que ele mora lá na terra indígena 7 de setembro, e produzir um artigo maior, né, com a vivência dele lá e com os dados que a gente consegue ter. A gente pegou e apresentou aqui hoje. Ah, legal. Mas vocês não conseguiram fazer uma visita na região, alguma coisa Não, a de gente não campo? conseguiu também por causa dessa pandemia, né? Ah, sim. Até o Sérgio, ele não está conseguindo ter acesso às aulas, né? Por causa que é bem afastado. Então, a gente não conseguiu ir lá. A gente só utilizou mesmo os dados e fez uma análise mais geoespacial mesmo. Ah, tá ótimo. Bom, mais alguém? Eu só quero fazer uma observação, não sei se vocês estão me ouvindo bem, mas é porque está tendo construção aqui na rua. Quando a gente fizer esse incremento no artigo, a gente tem algumas formas de análise também, porque, por exemplo, o número de focos foi contabilizado em número absoluto, e a gente quer fazer também uma análise da densidade de focos em relação à área, porque meio que para normalizar, né, porque a gente contabilizou os focos em cada uma daquelas faixas de buffer, mas essas faixas de buffer têm áreas diferentes, então o ideal é, fazer, por hectare, por quilômetro quadrado, para deixar mais padronizado e fazer uma comparação melhor. Que legal. Bom, eu agradeço a Letícia e a Silvia pela apresentação e, infelizmente, o Ernesto não apareceu, então, desta forma, a gente está encerrando a nossa sessão de apresentação dos trabalhos. Lembrando que ela foi gravada, então ela vai ficar disponível para os outros participantes do nosso evento. E eu vou deixar novamente, caso alguém ainda não se cadastrou na AVA, né, para poder participar do restante do evento. Lembrando que nós teremos atividades ainda hoje, né, às 4h30, com as atribuições das menções honrosas do trabalho, e amanhã e no dia 20 também nós teremos outras atividades com o nosso evento. Eu agradeço a participação de todos, agradeço a ajuda da Bruna, e parabenizo a todos vocês também pela participação dos trabalhos. E obrigado e boa tarde. Boa tarde, pessoal. Desculpa eu interromper, quer dizer, na finalização aí, eu estou também acompanhando aí os trabalhos, né? Eu sou Frederico Irianai, também estou na coordenação aí, junto com a comissão, ajudando nos trabalhos. Quero agradecer vocês aí pela qualidade dos trabalhos, pelas apresentações e também pelas discussões, pelas perguntas feitas. Realmente isso torna a jornada, né, e também as sessões, os SADITs, muito mais produtivos, tá? Muito obrigado pela apresentação de vocês. Quero fazer um agradecimento especial, né, ao Diego, pela coordenação, por aceitar, né, não só na coordenação, mas também foi um avaliador, né, e parecerista dos trabalhos. Agradeço, Diego, né, por ter esse duplo trabalho, né, além de avaliar, coordenar aqui, ainda mais uma coordenação bastante do ponto de vista mais desafiadora, que é online, né, e com os vídeos gravados, e vejo que correu muito bem. Obrigado, viu, Diego? Muito também obrigado. Um agradecimento bastante especial aí à Bruna, né, a Bruna que assessorou toda, né, a sessão, e não só durante a sessão, né, a Bruna aí tem sido um braço direito, né, aliás, tudo, né, a cabeça, os braços, as pernas aí da comissão organizadora. Muito obrigado, viu, Bruna, por trabalhar também mais especificamente nessa sessão, tá? Pessoal, agradeço muito a atenção de vocês todos, tá? Eu fico no aguardo só de vocês atualizarem a lista ali, naquela planilha, né, dos presentes, porque logo em seguida eu preciso desses dados para fechar ali a próxima etapa e a última atividade de hoje. Obrigado, parabéns a todos. Obrigado, tchau, tchau. Bom, dessa forma a gente encerra por aqui. Muito obrigado e boa tarde.